Jonathan e a gente está aqui hoje para fazer mais um vídeo sobre orçamentos. Então a gente está nessa temporada, né, de vídeos de treinamento. O primeiro assunto foi beneficiários, né, e hoje a gente está fazendo mais um vídeo sobre orçamentos. Então a gente já falou de conclusão em massa, cancelamento, algumas coisas, algumas ferramentas que auxiliam no dia a dia de vocês. Hoje o assunto é estorno de atos, então a gente vai ver como o sistema se comporta nessa situação, em qual situação a gente deve fazer ou não fazer o estorno de atos, bem como algumas, vamos dizer assim, algumas restrições do sistema que acabam gerando dúvidas e acabam gerando, no final das contas, chamados para a gente aqui. Então é uma forma da gente criar esse conhecimento, passar esse conhecimento para vocês, para que não tenha mais dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser feito em relação ao estorno de atos. Tá? Espero que ajude e vamos começar. Bom, então vamos começar. Vamos abrir a telinha aqui do orçamento, né? Operacional orçamento. E vamos selecionar um dos orçamentos aqui para a gente poder começar a mostrar as interações, né? O que acontece quando é realizado um estorno. Bom, o primeiro ponto a se ressaltar, né? É que o estorno se comporta de maneiras diferentes, né? Os efeitos do estorno são diferentes para orçamentos em aberto e orçamentos já concluídos, tá? São algumas diferenças que são importantes e podem fazer diferença aí no dia a dia. Tá? Então a gente selecionou um orçamento aqui, a gente vai realizar o estorno de um dos atos aqui. Então vou selecionar um dos atos aqui, clicar com o botão direito e marcar como não realizado. Bom, ele abriu essa telinha aqui. Tá? O que é importante ressaltar nessa telinha aqui? Tá? Então, por exemplo, quantidade para estorno. Eu vou estornar apenas um ato. Tá? O valor do estorno, quanto vai ser retirado desse orçamento. Os vencimentos, acho que é uma das coisas mais importantes a se atentar nesse momento aqui. Quando é feito um orçamento e ele fica em aberto, algumas coisas já têm o seu vencimento preenchido, como o provisão a receber, né, no caso de intercâmbio, provisão a pagar também, né, e a produção. A produção, nesse caso aqui, como o orçamento ainda está em aberto, ela não tem o seu vencimento preenchido. Tá? Então, isso é importante se atentar, por quê? Porque existem uniodontos que trabalham de forma que o vencimento do provisão, né, é diferente do vencimento do pagamento, né, desse orçamento. Então, pode acontecer de eu estornar o ato hoje, vamos dizer que hoje é dia 15, né, estornei o ato hoje. Só que o orçamento só vai ser pago no mês que vem, que é quando ele vai ser concluído, né? Por isso pode dar alguns problemas. Então, por isso que o vencimento já não vem preenchido e é importante se atentar para isso. Então, no caso da produção, como o orçamento não está fechado, não está concluído, né? O vencimento não veio preenchido, tá? Então, essa é uma daquelas diferenças que a gente tinha comentado. As demais vem com o vencimento que está pré-estabelecido para essas duas aqui, que é o provisão a receber e o provisão a pagar. Tá? Então vamos definir um motivo aqui, teste, e vamos estornar esse ato. Tá, estornar, beleza, ele fez todo o processo para marcar esse ato aqui como não realizado. Então a gente vem aqui na linha, cobertura 5, beleza, valor do beneficiário, valor da empresa. E aqui tem a data do estorno, né? Às 2 horas da tarde agora. Beleza, estornado por supervisor FI. Ok. Vamos entrar aqui em produção. Ó, como o orçamento não tinha sido concluído e nem o estorno tinha data de vencimento, esses dois campos aqui ainda não têm o vencimento preenchido. Tá? O que vai acontecer quando esse orçamento for concluído? Vai ser colocado o vencimento da próxima produção aqui. Então essa é uma das diferenças que a gente tem para se atentar em relação ao vencimento, principalmente da produção. Então quando você torna um orçamento que ainda não foi concluído, o vencimento já não vem preenchido justamente para que não cobre, não
Não tire do cooperado uma coisa que ele ainda nem recebeu, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, o vencimento não vai ser preenchido. Ele só vai ser preenchido isso aqui quando o orçamento for concluído. Tá? Então, como era 5, acontece a mesma coisa aqui, ó. Valor 1862. Só que, lembra que eu falei que pode ter uma diferença entre o vencimento do provisão a receber positivo e o vencimento negativo. Tá? Então lá ele já veio preenchido com base na data do provisão a receber. Eu deixei assim de propósito, para mostrar que aqui está 20/6. Então uma forma de se fazer isso é simplesmente tirando essa data. Por quê? Porque eu vou estar lá na fatura da empresa cobrando 18,62. Então é importante que, para orçamentos que não foram concluídos, se atentar nesse fato. Eu deixei preenchido, né? Eu preenchi para a gente mostrar o que pode acontecer e como é importante se atentar nesses pontos no momento do estorno. Então o vencimento está 20/6, mas o provisão a receber ainda não tem vencimento. Provavelmente ele vai ser preenchido quando o orçamento for concluído. Mas digamos que o orçamento seja concluído somente no mês que vem. Tá? Então no 7. Então vamos dizer que o provisão a receber bruto, né, vamos dizer assim, seja no 20/7, só que o provisão a receber, que foi o estorno, né, ele está no 20/6. Ou seja, na fatura do 20/6 iria 18,62 negativo lá para a empresa, sem ela ter pago isso aqui. E aí no 20/7 iria o bruto. Por isso que pode causar essa diferença. Então é importante saber o que cada uma daquelas datas lá dentro do momento do estorno causa aqui no provisão a receber e na produção. Tá? Então a gente viu como se comporta o sistema em relação ao estorno do tipo de orçamento em aberto. Né? A gente viu um orçamento em aberto. Agora a gente vai ver um orçamento já concluído. Qual é a diferença entre o estorno em orçamentos em aberto e orçamentos já concluídos. Então vamos agora ver um estorno de um orçamento que já foi concluído. Vou entrar nesse aqui, pegar um orçamento que tenha alguns atos, não só um, para a gente ver como o sistema se comporta nesses casos. Então eu vou vir aqui e vou marcar um deles como não realizado. Tá? Então, beleza, ele abriu aquela telinha do estorno, quantidade 1, 2027, beleza. Olha a diferença do anterior para esse aqui. Lembra que no anterior a gente já tinha o provisão a pagar e o provisão a receber preenchidos. Nesse caso aqui, os atos, como são o valor de estorno e a provisão a pagar é 0 mesmo, né? Porque não tem. Mas aqui na produção tem um valorzinho, 6,16, que é o valor do ato que vai ser estornado. No anterior, a gente viu que a produção não vinha com o vencimento preenchido. Por quê? Porque o orçamento ainda não tinha sido concluído. Nesse caso aqui, o vencimento já veio com base na próxima produção, 15/7. Então, se eu realizar o estorno desse aqui, o sistema vai... deixa eu interromper. Vou tornar de novo. Esqueci de colocar o motivo. Então, o motivo aqui, teste. Sempre importante identificar o motivo para ter um controle maior, né, no momento do estorno. Então, vamos tornar esse carinha aqui. Beleza. O estorno foi realizado. Ato não realizado. Quem fez o estorno, data em que foi estornado. E vamos abrir agora a produção para ver a diferença. Olha lá. A gente tem aqui o vencimento já preenchido do estorno. Tá vendo? Menos 6,16 para o vencimento 15/7. Ou seja, mesmo depois do orçamento, né, ter sido concluído, é possível estornar. Agora vamos para algumas peculiaridades, né, que são interessantes saber para que não se criem dúvidas desnecessárias, né, vamos dizer assim. Então, uma coisa que é importante saber, primeiramente, estorno é possível ser desfeito, mas desde que o mesmo tenha sido realizado no mesmo dia. Tá? Então, se eu estornar o orçamento, eu só vou poder tirar, se eu estornei o ato, eu só vou conseguir
desestornar, digamos assim, né? Desfazer o estorno, se o estorno for do mesmo dia. Então vamos testar essa situação. Então como eu desfaço o estorno? Clico com o botão direito, clico aqui em desfazer estorno. O sistema foi lá e deixou liberar de novo. Ou se por um acaso foi feito estorno por engano, depois basta vir daqui e concluir esse procedimento. Então o orçamento vai estar concluído. Tá? Então é possível desfazer o estorno, desde que o mesmo tenha sido feito no mesmo dia. Tá? Então essa informação é importante e é uma coisa que vale a pena saber caso aconteça algum tipo de vamos dizer assim, de engano, né, no momento de fazer o estorno. É importante saber que o mesmo pode ser feito desde que tenha sido feito o estorno no mesmo dia. Bom, agora vamos para mais uma informação que eu acho bastante importante saber. Se eu estornar todos os atos da guia, isso para orçamentos que estiverem em aberto, tá? Então se o orçamento estiver em aberto e eu estornar todos os atos dessa guia, o que vai acontecer? O mesmo vai ficar com data de conclusão, tá? Então, por mais que tem um pessoal que costuma ter essa dúvida, que acha que não deveria ficar com data de conclusão, mas isso tem um motivo. Ele fica com data de conclusão para que ele não apareça nos relatórios de orçamentos não concluídos em aberto, tá? Então, se você estornou todos, é basicamente a mesma coisa que cancelar. Então, uma outra forma de chegar a esse resultado seria cancelando esse orçamento, né? Então, fica com data de conclusão para ele não ficar aparecendo nos orçamentos que estiverem abertos ainda, né? Os não concluídos, tá? Bom, e outra coisa importante é em relação ao receber. Então, a gente viu o que acontece em relação à produção, né? As diferenças em orçamentos concluídos e orçamentos em aberto. Agora a gente vai falar um pouquinho da diferença que tem quando a conta daquele orçamento já tiver sido paga. Nesse caso aqui eu vou usar só um exemplo, mais para ilustrar mesmo do que fazer de fato. Mas acontece da seguinte forma. Quando eu torno um ato onde o receber daquele orçamento já tiver com data de pagamento, o que o sistema vai fazer? Ele vai perguntar se você deseja criar uma conta a pagar para, vamos dizer assim, reembolsar aquele beneficiário. Mesma coisa no provisão, né? Reembolsar aquela empresa. Mas quando a conta, né, o receber tiver sem data de pagamento, o que acontece? O sistema vai colocar uma data de cancelamento para essa conta, ou seja, o beneficiário não precisará mais pagar aquela conta, desde que seja todo os atos do orçamento, né? Então essa é mais uma diferença aí que a gente tem em relação agora às contas a receber. Então a gente viu a diferença, né, de estorno em orçamentos concluídos, estorno em orçamentos em aberto, a diferença do vencimento da produção, aquela informação importante em relação ao provisão a receber, né, para se atentar sempre aos vencimentos, né, para que não fique, principalmente em orçamentos que não foram concluídos ainda, para não ter diferença, né, subtrair, né, do valor da empresa uma coisa que ela ainda não pagou, né? Então tem esses detalhes, tá? E por último, a gente vai falar daquela opçãozinha do menu ficar desabilitado. Acredito que essa seja uma bem comum e sempre gera dúvida no pessoal aí. Bom, outra coisa que é importante ressaltar, e é uma das coisas que acontece com bastante frequência em relação aos estornos, é o menuzinho ali das opções para poder tornar aparecer cinza, né, desabilitado. Por que isso acontece? Bom, se a gente entrar nesse orçamento aqui, é uma situação onde isso vai ocorrer. Eu vou clicar aqui no ato, deixa eu vir para cá, tem esse ato, a manutenção aqui, beleza, ele está pendente, provavelmente aguardando a definição de forma de pagamento. Tá? Então se eu clicar aqui com o botão direito, as opções do menu aparecem todas desabilitadas. Por quê?
porque eu ainda não tenho nenhum lançamento aqui na produção, tá? Às vezes isso acontece com atos que já estão liberados, né? Por algum motivo, alguém excluiu, é uma das opções, ou porventura o sistema apresentou algum tipo de falha e não tem a produção aqui. E aí quando vai tentar se tornar algum dos atos, o menuzinho fica assim, né? Então, é interessante se atentar a esse fato. Então toda vez que o menu aqui da conclusão ou do não realizado aqui estiver cinza, desabilitado, né, você não poder clicar nele, a primeira coisa que você deve fazer é vir aqui em produção e dar uma olhada. Por que aqui em produção? Porque o estorno, uma das coisas que ele faz é tirar da produção do cooperado aquele valor. Então se você não tem uma produção para esse orçamento ainda, ou ela foi removida por algum motivo, não tem como estornar esse ato, entendeu? Então é por isso que o menu fica desabilitado, tá? Bom, esse foi mais um vídeo da primeira temporada de vídeo de treinamentos e o assunto hoje foi estorno de atos. Então a gente viu alguns comportamentos dos sistemas em relação a esse assunto, né? Por exemplo, uma coisa que gerava sempre bastante dúvida era por que o menuzinho do estorno ficava cinza no momento de realizá-lo, né? A gente viu também algumas coisas que acontecem em relação ao vencimento da produção, né? Quando se faz o estorno de atos. Espero que tenha ajudado vocês. Só lembrando que na sexta-feira agora, dia 19, haverá um plantão das 10h30 às 11h para se tirar dúvidas sobre o assunto. Espero que se haja dúvidas, né? Se houver, na verdade, dúvidas, que vocês entrem no Skype, no FI Treinamentos, e tirem essas dúvidas lá. A gente está sempre à disposição para poder ajudar vocês. Espero que tenha ajudado e até a próxima.